Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao segundo seminário em Idade Média do Gradales do UFPB e do Domínio. O evento vai começar hoje, estamos dando início. E para dar início às nossas atividades, teremos a conferência da professora doutora Patrícia Antônio Serieiro Silva, da USP Labora Gradales. Professora, mais uma vez, fazendo eco aos professores, gostaríamos de agradecer profundamente a participação da senhora no nosso evento. Muito obrigada mesmo. E a professora, que é licenciada em História pela Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio, especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, mestre em História Social, Religiões e Visões do Mundo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Assis, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisas na área de História Medieval, atuando nos seguintes temas: heresias, polêmica anti-herética e ordem dos pregadores, e também, entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, participou de um estágio de pesquisa no Departamento de História, Cultura e Civil da Universidade de Bolonha, peço desculpas pelo meu péssimo italiano, com o projeto Heresiologia e Peregrinação, a Vindicta contra os hereges e a colaboração dos dois gládios nos escritos anti-heréticos dos primeiros frades pregadores de Bolonha, sobre a orientação do professor Ricardo Parmigiani. E hoje ela nos presenteará com conferência Os escritos de refutação das heresias como fonte de pesquisa histórica, limites e possibilidades. Só para deixar claro, antes de passar a palavra à professora, pessoal, quaisquer perguntas que queiram ser feitas, podem ser feitas, colocadas no chat, que ao final da apresentação da professora a gente poderá realizar um debate, certo? E qualquer coisa é mandar no chat. Muito obrigada, e professora, a palavra é toda da senhora. Obrigada, Thaís. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também a todos, né, que estão presentes, agradecer o convite do Guilherme, parabenizar o Guilherme, o Bruno, pelo evento e todos aqueles que, de alguma forma, né, estiveram contribuindo para a realização deste evento. Antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer algumas observações. Quando o Guilherme me convidou e me explicou sobre o espírito do seminário, voltado mais para questões de ordem teórico-metodológica, logo me veio à mente falar sobre os escritos de refutação das heresias, porque são fontes que, embora muito citadas, elas não são efetivamente estudadas de fato. Então, são textos que eu venho já estudando há algum tempo, principalmente no doutorado, quando eu trabalhei a defesa da pena de morte dos hereges nessa documentação. Então, o que eu vou falar aqui hoje decorre dessa minha experiência de pesquisa com essas fontes, tá? Na primeira parte, eu vou falar sobre alguns aspectos dos escritos de refutação das heresias, e na segunda parte, eu vou discutir de modo breve os limites e as possibilidades dessas fontes para os estudos dos movimentos heréticos ou dissidentes cristãos medievais. Mas eu vou focar, em particular, no pressuposto sustentado por alguns historiadores atualmente, de que as notícias sobre os hereges contidas nessas fontes não poderiam dizer nada sobre eles, sobre os hereges. Então, eu vou por esse caminho. E agora, eu peço licença, pessoal, para eu começar a leitura, até mesmo por conta do tempo, mas eu prometo não chateá-los, não aborrecê-los. O que chamamos escritos de refutação das heresias foi a primeira e a principal forma literária do gênero ou subgênero heresiológico. Trata-se de textos que pretendem informar e refutar as opiniões dos grupos considerados hereges pela ortodoxia, evidenciando as falhas e os erros de suas interpretações sobre as escrituras. Ao mesmo tempo, esses textos buscam também estabelecer a verdade, ou seja, os dogmas católicos, e mostrar que somente os seus agentes têm autoridade para interpretar os textos bíblicos. De um modo bastante esquemático, em termos históricos,
é possível identificar a produção e a circulação desses textos em períodos de forte intensidade polêmica. Nos primeiros séculos cristãos, em que as numerosas controvérsias contra os hereges, judeus e pagãos ajudaram os autores cristãos a construírem e a definirem a identidade diante do outro, ou melhor, dos outros, e mais tarde, nos séculos XII e XIII, contexto do surgimento das chamadas heresias populares e do desenvolvimento de todo um aparato repressivo contra elas. E é esse período aqui, pessoal, que me interessa aqui, tá? Na fala de hoje. Dadas as especificidades de cada período histórico, de uma maneira geral, boa parte dos elementos que compõem essa literatura se manteve ao longo dos séculos, como a unidade de finalidade. Então, desde o prólogo dessas obras, os polemistas já colocam a finalidade, já informam a finalidade desses tratados. A forte polemicidade são textos voltados para uma guerra verbal. Então, estão repletos de acusações, de termos pejorativos. A recorrência de certos esquemas, como, por exemplo, a genealogia do erro, que é um mecanismo muito comum nesses tratados de refutação das heresias. Os polemistas vão conectando uma heresia à outra. E as técnicas de refutação. A técnica de refutação baseada nos argumentos bíblicos, que é a principal e a mais importante, uma vez que as escrituras são o terreno comum dessa polêmica, né, entre católicos e hereges. A técnica baseada na argumentação patrística, né, nos padres da igreja, nos escritos, nas premissas dos padres da igreja, e a técnica baseada na argumentação racional, tá? Como o emprego da lógica, da filosofia e da analogia. Os escritos medievais de refutação das heresias, cujos nomes foram muitos, Adversus, Summa, Disputatio, Contra, apresentam todos esses elementos que acabei de comentar, mas contêm especificidades de sua época, desde a influência de temas polemizados ao emprego dos instrumentos de refutação. Observa-se, por exemplo, a influência da disputatio, uma das etapas do método escolástico dos séculos XII e XIII. Em geral, esses textos seguem uma estrutura parecida às sumas escolásticas. A opinião herética é posta, logo depois são apresentados os testemunhos bíblicos, nos quais os hereges fundamentam a sua tese. Em seguida, o polemista católico revela as falhas e as inverdades da exegese do adversário, podendo o herege replicar e o polemista objetar novamente, num exercício contínuo. Por fim, o polemista católico vence a disputa sobre o erro em questão, finalizando com as provas da igreja, aprobatio. Os grupos na mira desses escritos, salvo os seus traços particulares, caracterizavam-se por compartilhar entre seus membros um ideal de vida apostólica, tomando os evangelhos como modelo de vida e por recusar qualquer mediação clerical. No conjunto, a maior parte desses textos teve como alvos preferidos as crenças dos grupos dualistas, conhecidos como cátaros, e, em menor medida, as opiniões dos valdenses, os dois principais movimentos considerados heréticos nos séculos XII e XIII. O envolvimento dos dualistas com a produção escrita, especialmente os situados na região da Lombardia, talvez possa explicar também o empenho polêmico dos católicos contra esses grupos, considerando que muitos desses homens utilizaram os tratados produzidos pelos adversários como material de suas refutações. Outro aspecto importante, ainda em relação a essa literatura de combate, é que os tratados contra os hereges não foram apenas compostos por religiosos, monges, frades pregadores.
ainda que esse perfil seja a maioria, mas também por laicos católicos. É o caso, por exemplo, do piacentino Salvo Burti, que por volta de 1235 redigiu o tratado Supra Stella, um dos poucos escritos dessa natureza datados. Isso mostra que os laicos também se envolveram na defesa das posições da Igreja, ainda que seus escritos tenham seguido uma estrutura menos formal quando comparados com os tratados desse tipo, compostos por religiosos. Entre os vários usos que esses tratados recebiam, formativo, escolástico, informativo, a pregação antiherética parece ter sido um dos seus principais fins. Aparentemente, a maior parte dos polemistas tinha a intenção de orientar pregadores para a refutação e a pregação contra os hereges. Nessas ocasiões, ainda mal esclarecidas pela historiografia, ao revelar os erros dos seus opositores, minando a legitimidade de sua exegese bíblica, os pregadores católicos buscavam convencer os fiéis que titubeavam na fé ou aqueles que nutriam algum desacordo com os aspectos da doutrina ou com determinadas práticas da Igreja, como a perseguição contra os hereges, por exemplo, assim como instruir e reforçar as bases do catolicismo na plateia em geral. Portanto, apesar de, nesses escritos, o interlocutor ser o herege, percebe-se que a preocupação dos polemistas católicos não se limitou somente à conversão dos adversários, que a maioria deles dizia ser impossível, mas principalmente ao público de fiéis presentes nas pregações ou, em menor número, os que liam esses textos. Desse modo, pode-se considerar que esses escritos são bastante complexos. Eles cumpriam, a uma só vez, uma dupla função. Era uma forma de luta eclesial frente aos postulados dos seus contestadores, os hereges, mas, principalmente, veículos de propagação das doutrinas da Igreja. Por meio de um saber heresiológico, os polemistas católicos reforçavam a ortodoxia em suas bases teológicas, sacramentais, eclesiológicas e também políticas. Todavia, embora houvesse uma ideologia guiando esses controversistas católicos, é preciso, como outros historiadores já disseram, analisar essas obras individualmente, com especial atenção aos seus contextos de produção, circulação, difusão, modalidade de refutação e mesmo a personalidade dos polemistas. Poderíamos discutir esses textos com base em vários ângulos e problemas de pesquisa, mas vou me limitar agora, como já anunciado, no valor desses escritos como fontes para os estudos dos grupos definidos como hereges no medievo latino. Alguns poderão dizer que tal propósito já foi superado. De fato, talvez essa reflexão esteja na contramão do giro linguístico, cujos efeitos foram experimentados também pelos estudiosos da heresiologia nas últimas décadas. Desde então, uma boa parte dos historiadores esteve preocupada em pôr em causa aspectos do discurso que fabrica ou inventa as heresias, e não mais com os hereges em si, como fizeram os historiadores da história social, ou mesmo da chamada microhistória no século passado. Muitos pesquisadores situados nessa nova perspectiva historiográfica, denominada por vários nomes, desconstrucionista, revisionista, hipercrítica ou pós-moderna, estão convictos de que os relatos sobre os hereges contidos nos documentos eclesiásticos não corresponderiam ao real, sendo, na verdade, uma construção discursiva da Igreja, a fim de reforçar os seus dogmas e o seu poder. Um dos resultados mais imediatos desse novo posicionamento analítico sobre o fenômeno das heresias foi a conclusão, chegada por alguns historiadores, da impossibilidade de estudar o herege
ou o dissidente fora do discurso da Igreja. Nesse sentido, os tratados antiheréticos, como efeitos do poder eclesiástico e transmissores de um saber sobre os heterodoxos, só poderiam servir às análises que visassem desmontar as estratégias clericais de construção das heresias, e não mais como fontes para o estudo delas, ainda que sob competente abordagem crítica. Desse modo, eu pergunto, as pesquisas sobre os movimentos heréticos seriam mesmo uma proposta inviável, uma vez que o nosso conhecimento sobre esses grupos se baseiam quase que exclusivamente nos testemunhos dos seus detratores? Não me parece que seja o caso, ao menos não de todos os escritos de refutação das heresias. Não entrarei aqui nas inúmeras polêmicas historiográficas que circundam o tema hoje. No entanto, é preciso reconhecer que, ainda que uma ou outra vertente interpretativa prevaleça em certos momentos, a explicação para o fenômeno herético medieval está longe de ser unívoca e, para cada leitura a respeito do assunto, há formas de compreensão das fontes heresiológicas. Também não se trata de negar a natureza complexa desses documentos, muito pelo contrário. Já de partida, pesam sobre eles o fato de serem escritos de combate, produzidos num contexto de criminalização dos hereges e do agravamento das medidas repressivas contra eles. Portanto, estão repletos de artifícios retóricos, estereótipos e deformações que visam desqualificar os oponentes. Partimos do pressuposto de que a unilateralidade marcante dos escritos de refutação das heresias, assim como seu caráter lacunar e incerto, não impossibilitaria apreender possíveis fragmentos de realidade desses grupos. Não satisfaz a proposição de que todos os relatos contidos nos tratados sejam apenas efeitos do discurso dos polemistas católicos, fechados em si mesmos, destituídos de qualquer relação com as demandas do interlocutor, no caso o herege. Portanto, não me parece que essas fontes devam ser ignoradas ou mal vistas. Sem pendermos para o lado dos que pretendem encontrar uma autêntica realidade herética em seu estado puro por meio desses escritos, ou para o lado daqueles que, ao contrário, consideram que esses textos nada podem dizer sobre os hereges, nossa ideia é justamente apontar alguns caminhos que poderiam indicar nesses textos as vozes subalternas. E aqui, pessoal, eu estou utilizando um termo do John Arnold. Vale dizer que essa postura metodológica não é nova. É inspirada em alguns historiadores da década de 80, entre os quais Carlo Ginzburg, em relação aos processos inquisitoriais. Eu retomo a ela por considerá-la ainda pertinente, mas tomando como objeto os escritos de refutação das heresias. Os impasses no trabalho com essas fontes são de várias ordens, muitas delas trazidas à tona pela historiografia desconstrucionista, desde a dificuldade decorrente da ausência de edições críticas, apesar dos esforços de alguns historiadores, principalmente na década de 60, como Antônio Dondeni, Christine Tuzelier, mas também nos anos 80 e 90, como Monique Zerné, Caterina Bruschi, Paola Romagnoli, a escassez de reflexões gerais a respeito desses textos, em especial quanto aos seus usos e funcionalidades no período aqui considerado, a Idade Média. Além disso, por sua própria natureza polêmica, tais escritos mostram-se cheios de armadilhas, inverdades e lugares comuns. Não pretendo enumerar todos os problemas desses textos, mas destacar alguns pontos que considero importantes. Penso que a primeira ponderação que devemos ter sobre esses escritos é a de que qualquer discurso apreendido e descrito do outro, no caso aqui o herege, é sempre apropriado e remodelado por quem cita, conforme nos lembra o linguista Roman Jakobson.
Desse modo, a forma como as opiniões dos hereges é posta pelos autores desses tratados é sempre, via de regra, alterada, algumas mais, outras menos. A situação, no entanto, se complica ainda mais se considerarmos que esses textos têm fortes graus de polemicidade. Os hereges que aparecem nessa literatura são interlocutores construídos com base em múltiplos discursos. Os polemistas católicos baseiam-se em textos escritos pelos próprios hereges, eventualmente, nos casos em que houve produção escrita desses, na produção de outros polemistas contemporâneos, nas sumas teológicas e nos tratados antiheréticos dos padres da Igreja. É possível que muitas informações tenham sido obtidas também pelo contato direto com os adversários, registradas posteriormente por escrito. Assim, as notícias sobre os hereges figuram-se como uma espécie de mosaico, cujos materiais provêm de fontes diversas para, no fim, formarem um todo harmônico. Outro ponto importante e que deve ser levado em consideração nas suas devidas proporções é a influência dos tratados antiheréticos patrísticos na composição de alguns desses textos. Há, em alguma medida, uma projeção das antigas heresias às novas, o que é um mecanismo fundamental do gênero heresiológico. Alguns polemistas descreveram as heresias de sua época baseando-se nos escritos antiheréticos da antiguidade. É o caso, por exemplo, do monge renano Equibert de Chonal, que, ao escrever sobre os hereges surgidos nas cidades de Bona, de Colônia e de Mongúcia, nos seus sermões contra os cátaros, de 1163, valeu-se de diversos trechos da polêmica contra os maniqueus de Agostinho. Durante muito tempo, esse mecanismo foi interpretado pela historiografia como um indício da vinculação dos grupos dualistas medievais ao maniqueísmo, seita nascida no século III. A leitura literal desses escritos, portanto, pode fazer com que os historiadores reforcem esquemas de deformação presentes nessas obras. Também o roteiro que os polemistas constroem para expor as opiniões dos hereges e, em seguida, refutá-las, segue sempre como parâmetro a doutrina católica, geralmente os artigos do credo, os sacramentos, os mandamentos. As crenças heréticas são sempre abordadas, discutidas e condenadas com base na ortodoxia. Ao fim, a ideia que se tem é que estamos diante de uma heresia bem estruturada e coordenada. Os grupos dualistas, conhecidos por cátaros, por exemplo, são geralmente apresentados nesses escritos como adeptos de uma grande igreja universal, cuja estrutura é semelhante à Igreja Romana. Alguns estudos, no entanto, mostram que esses grupos eram pouco organizados e professavam crenças muito fluídas. Por tudo que foi discutido até o momento, percebe-se que a ideia de reconstruir, com base nesses textos, uma pretensa realidade dos hereges de forma clara e objetiva é ingênua e impossível. As formas de produção desses escritos, como vimos, já revelam alguns dos limites impostos por essa documentação. Então, quais seriam os caminhos para identificar os possíveis ecos das questões postas por esses grupos nos escritos de refutação das heresias? Além da atenção aos elementos que claramente fazem parte das estratégias dos polemistas católicos de desqualificar as opiniões dos interlocutores e que são típicos do gênero, isso implica um conhecimento sobre o funcionamento desses tratados por parte do historiador. Creio que seja importante considerar os assuntos polemizados nessas obras, bem como as conexões com outras fontes. Além disso, a multiplicidade de vozes concorrentes ou em oposição no mesmo tratado ou no conjunto de tratados do mesmo período. Para explicar melhor esses pontos, eu tomo como exemplo o debate em torno da perseguição contra os hereges e da pena de morte nesses escritos.
Se há, nesses tratados de refutação das heresias, temas difíceis de serem analisados por conterem uma linguagem mitológica, propícia, sem dúvida, a se misturar com a imaginação fértil dos polemistas católicos, como é o caso das narrativas míticas dos dualistas a respeito da origem do mundo, da queda dos anjos, da criação do homem e do mal, ou por abrigarem estratégias heresiológicas, como é o caso da associação desses mesmos dualistas aos maniqueus da antiguidade, existem outros temas, no entanto, que, a meu ver, parecem menos escorregadios e passíveis de criatividade. Um exemplo disso é a oposição dos hereges à perseguição e ao homicídio. Dos fins do século XII a meados do século XIII, circularam na Europa Ocidental vários escritos contra as heresias, que, entre outros temas, defendiam a perseguição e a pena de morte dos malfeitores, especialmente os hereges incorrigíveis e relapsos. Eles refutavam a opinião dos grupos dualistas, os cátaros e valdenses, partidários da ideia de que o homicídio era terminantemente proibido em qualquer circunstância e situação, mesmo aos animais, e de que a Igreja Romana e as autoridades seculares, reis, príncipes, condes, violavam o mandamento de Deus, não matarás, por promoverem guerras, perseguições e homicídios. Esses grupos se baseavam numa série de versículos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Entre eles destacamos Êxodo 20, 13, não matarás, Mateus 26, 52, todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão, Ezequiel 18, 23, não quero a morte do pecador, e Lucas 6, 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Retomando novamente o fio condutor da nossa reflexão, poderíamos nos perguntar: seriam as condenações feitas pelos hereges à perseguição e à pena de morte consequências do endurecimento da repressão a qual estavam submetidos? Ou, partindo de um viés desconstrucionista, uma instrumentalização feita pelos polemistas católicos a fim de justificarem a perseguição contra os hereges e mesmo o homicídio no rol das penas previstas para determinados crimes, em particular para os crimes de heresia? Certamente, não podemos negar que o tema da pena de morte, assim como o da coerção física nesses tratados, serviu como um veículo para os polemistas católicos propagarem argumentos que conciliassem as virtudes cristãs fundamentais, como a paz e a misericórdia, e a violência, legitimando assim as ações repressivas contra os hereges. Como observaram os historiadores, o período que vai meados do século XII e a primeira metade do século XIII foi marcado pela transição a uma atitude persuasiva, tradicionalmente adotada pela Igreja, para uma atitude coercitiva contra esses grupos e seus apoiadores. Uma série de eventos revelam essa mudança. As decisões do quarto Conselho de Ladrão, de 1915, que retomou uma série de diretrizes das 10 papais anteriores, entre as quais a legitimidade das investigações pastorais contra os hereges e o abandono do herege ao braço secular, acusada da ausências do programa, a inserção da pena de morte na legislação anti-herética e, por fim, a criação do organismo como uma instituição, compõe um cenário das ações requeridas pela Igreja para combater os indivíduos definidos como hereges pelo apoio do poder secular. A defesa da pena capital desses tratados de hereges, portanto, coadunava com as políticas papais e imperiais de repressão das heresias. Contudo, isso não significa que os hereges não tentem sustentar as críticas. A oposição desses grupos à perseguição da Igreja, e especialmente a sua violação do mandamento não matarás desses tratados, compete com a atmosfera de aos poucos escritos que nos chegaram produzidos pelos hereges.
O tema da perseguição é abordado nos poucos documentos deixados pelos dualistas, como revidos dos dois princípios, uma coleção culposa de textos heréticos de caráter polêmico, composta por volta de 1140, período de forte perseguição contra os hereges nas cidades do norte de 200 anos. Valendo-se de diversas autoridades bíblicas, o tratado sobre as perseguições parece ter sido destinado principalmente aos seguidores da seita, os quais foram colocados a suportar a maneira de seus discípulos todas as formas de perseguições, inclusive a morte. Resta saber, todavia, se as condenações dos hereges da perseguição e a pena de morte foram resultando de suas resistências à piora da repressão. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e que me parece interessante, pois corrobora a ideia sobre a qual estamos discutindo aqui, é a preocupação que alguns coleguistas demonstram ao eleger formas específicas de verificação com base no doutoral. É o caso, por exemplo, de Frei Menezes de Mônaco, frade dominicano no convento de Bolonha, que, ao discutir o mandamento não matarás, na sua súmula dirigida aos capítulos parcial de Audentes, oferece formas distintas de proceder na argumentação com cada grupo, o que se mostra nas seguintes proporções, Outros casos devem caminhar por outra via. A solução contra os valentes é esta. Contra aqueles que defendem os dois princípios, pode dizer isso. Para fechar o poder, pode ser dito ao cabo. A solução para todos os hereges é ciente que não aceitar todos os livros do Antigo Testamento, o dominicano tem de rever versículos do Novo Testamento para refutar esses livros dualistas, diferentes dos valdenses, aos quais ele prega testemunho nos dois livros. Esse exatamente detalhado e exclusivo tem de adiantar um ambiente complexo de reconhecimento de discursos concorrentes, mesmo no mesmo movimento religioso, como é o caso dos dualistas, e que, de fato, as poucas fontes sobrevividas desses livros conflitos indica, assim, uma resposta de cada um deles. Qual sentido faria construir um manual destinado a auxiliar os pregadores na pastoral herética, considerando diversos nuances dos argumentos dos grupos heréticos ou dissidentes, sem relações com o contexto? Por fim, outro ponto a ser destacado a respeito dessa documentação herética, e que também poderia ser um indício de aspectos reais inerentes a esses grupos, é a existência de vários discursos sobre os hereges e até mesmo de discursos que se opõem nos textos dessa natureza. Um caso válido nesse sentido é a Suma contra Heréticos, um tratado antidualista composto na primeira metade do século XIII na Lombardia, por um frade dominicano. Ao se referir à moralidade dos dualistas, o polemista entrega uma abordagem urgente, desvestindo os rumores populares que depreciavam os hereges e desbastando a natureza dos seus costumes e suas generosas hospitalidade. Cito. Guilherme, você pode, por favor, colocar o slide. Obrigada. Obrigada. Pessoal, você está então ler esse tratado referente à moralidade dos dualistas da Lombardia. Só está carregando aqui. Acho que eu vou ler, acho que é melhor. Tá bom. Bom, pessoal, só se dando, tá? E a respeito
deles desenvolveu-se entre a gente a fama de que se sufocam apertando um plano na nuca para que se tornem mártires e defensores. Mas, aprendemos por experiência pessoal, isso é falso, e pedimos a todos que não acreditem que eles realizam uma ação tão infame. Sabemos já que eles sentem que têm uma boa abundância de vida e que fazem muitas boas obras, jejuando, orando com frequência, observando os dias, comendo e vestindo com sobriedade. E devo admitir a verdade, superam a austeridade e a abstinência quase todos os outros religiosos. Tolices, para conservar a beleza da virgindade e da castidade, dizem todo o carnal, ignominioso, sórdido, abominável, e portanto deve ser condenado. Mas, embora cometam fornicação espiritual e alterem a palavra de Deus, são todavia castíssimos no corpo. Na verdade, os homens e as mulheres devem ser éticos, de acordo com o seu foco e propósito, de modo algum são desonrados pela corrupção da matéria. Sem dúvida, então, a fama de fornicação que se diz de pai e eles é falsíssima. É verdade, de fato, que uma vez por mês, de dia ou de noite, para evitar o rumores do povo, tanto os homens quanto as mulheres se reúnem, não para cometerem em si atos de fornicação, como alguns mentem, mas para ouvir a pregação e confessar os pecados ao seu prelado, quase para conseguir perdão dos pecados por meio de suas orações. São, no entanto, equivocadamente dilacerados uma fama popular, com muitas calúnias que dizem que praticam ações violentas das quais são inocentes. Esse relato sobre os casos lombardos vai de encontro com a maior parte da produção literária dualista desse período, preocupada em assinalar a periculosidade desses bruxos. Porém, não se trata aqui de enxergar o religioso dominicano como um defensor dos perseguidos. Como já foi observado por Paulo Romagnoli, esse olhar complacente polemista foi uma forma de alerta aos que, adotando a calúnia como uma contraofensiva, acabavam por consequência reforçando a imagem heróica dos hereges. Dessa forma, a opinião favorável à moral dos dualistas faz parte, sem dúvida, de uma estratégia polemista dominando, teria outros efeitos da difamação pudessem favorecer positivamente a esses grupos diante da comunidade na qual estavam inseridos. De fato, as calúnias e as expressões físicas dos hereges sofriam, em alguns casos, a morte, reforçavam neles o sentimento de verdadeiros cristãos, pois tal como Cristo e seus apóstolos também eram perseguidos. Porém, mais cristãos, as perseguições tornavam santos, conforme Mateus 11. Beatos quando os malditos os perseguem e dizem toda sorte de mentiras. O que quero chamar a atenção é justamente o tipo de recurso utilizado pelo religioso para atender ao seu fim. Não querendo os hereges se apropriar da calúnia lançada contra eles, o polemista dominicano fornece informações que, a meu ver, parecem menos distorcidas e mais próximas das exigências espirituais desses bruxos. Ao contrário do autor Suma, os espíritos heréticos do seu tempo, ou os pastores, que acordaram aprendendo a tema da perseguição, intensificaram a difamação para esses bruxos, recorrendo à ideia de perseguição justa, como foi o caso do Emmanuel Extremona, ou de avalizando os juízos dos hereges condenados, como o registro de Jesus tratado de herético. A presença de discursos contrapostos nesses documentos em relação aos rituais pode sugerir a possibilidade de acatar algumas frestas dos hereges reais. E agora, caminhando para o fim dessa apresentação, vale reforçar os escritos de orientação dessa heresia
fonte de úteis importantes para os movimentos heréticos cristãos medievais, desde não aceitem cegamente pelos historiadores, como já alertava Mark Bloch. Muito obrigada. Professora, muito obrigada. Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta, uma dúvida. Caso tenha interesse, a botar uma dúvida aí. Rafael, pode falar. Primeiramente, parabéns, professora, pela apresentação. Um tema muito interessante. Até lembro que a questão da nossa auxílio não entrar os professores de heresia, né? Então, que é heresia, né? E aí, tudo isso, muito lá, parabéns, boa apresentação mesmo. Eu não sou a galera, mas um dos mesmos, no Nordeste, pessoal, eu acabo vendo algumas dúvidas, mas são mais curiosidades, entendeu? Uma sempre tenho, que mais acaba lendo, eu acabo sempre entendendo essa curiosidade, que você também conhece a questão da heresia, né? Digamos, a idade mais essencial. E só me vem a cabeça caso, por exemplo, São Francisco de Assis. E aí eu queria te perguntar, como é que você enxerga essa questão que fez, qual é o limiar a fez, digamos, a figura de São Francisco, não sei se como porque aquela questão de um limiar em ser assimilado pela igreja, pela relação dele depois, mas também não, ele é uma figura no movimento militante, meio que inicialmente assusta a igreja, para frente em alguns pontos, então assim, não tem necessariamente a aprender da apresentação, mas como é que enxerga essa figura não só de não transmitir, mas também das ações militantes. No conceito todo, que pode ter causado a igreja, ou da época, daquela riqueza, que aparece como um movimento de vida na pobreza, na característica, digamos assim. Então, como é que você observa essa figura de São Francisco? Pelo menos na intenção na gravação de São Paulo, ele tem uma figura comigo no limiar, ou ele se tornaria verdadeiramente, ou ele acabaria sendo assassinado da igreja com a questão dos muçulmanos, né? Então, ele acabou sendo meio que assimilado, então, não sei se tem tanta lei, mas é uma curiosidade que tem em relação à figura dele. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Bem, eu vou tentar aqui te responder. A meu ver, é bem interessante esse seu exemplo, porque um outro personagem, quase ao mesmo tempo, foi o Paulo, né? Paulo, rico comerciante de Lyon, ele justamente já foi considerado herege, né? Então, comparando essas duas figuras, também o texto, eu acredito que Francisco ele não se tornou herege por conta da obediência à igreja romana. Eu acho que o que está em jogo também nesse livro, né, em relação ao heresia, uma das interpretações que a gente pode referir a esse conceito é justamente a questão da obediência ao Papa, né? E a instituição eclesial, de uma forma geral. E no caso do Paulo, Paulo ele foi proibido de pregar publicamente, né, pelo bispo local, né, da Lyon, e ele ignorou essa ordem e permaneceu, né, e continuou negando. A partir daí foi considerado herege, né, pelo Papa Paulo III. Então, a meu ver, seria, eu acho que o elemento central seria a questão da obediência, né? E considerando também, assim, a gente tem que considerar que é também heresia para determinados papas do momento, né?
Não pode ser que é considerado herege, não é que às vezes tem personagens ou ideias, premissas, que parecem ser heréticas, mas não são, Então, em outros momentos já passam a ser. Mas eu acho que o exemplo que você levantou, da figura do Francisco, eu acho que o ponto central aí é a questão da obediência. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Legal essa comparação com o global, porque a maioria das vezes as pessoas associam a heresia global e o sucesso da heresia franciscana, de terceira